Bolsonaristas foram derrotados de novo. É mais um fiasco deles. E dessa vez não foi nem um fiasco no Brasil, mas um fiasco na Argentina. Porque Javier Milei ficou na segunda posição no primeiro turno, atrás de Sérgio Massa, o candidato da esquerda. Os bolsonaristas falavam que o Milei iria levar no primeiro turno e ele quase é derrotado no primeiro turno. Faltou um pouquinho ali para que o Sérgio Massa ganhasse logo no primeiro turno devido às regras ali das votações na Argentina. Os bolsonaristas quiseram pegar uma carona junto com o Milei para mostrar que Bolsonaro ainda tem força, algo que ele não tem, e foram derrotados. Apesar do resultado surpreendente do Massa, eu ainda acho que Milei é um candidato forte, apesar de possuir um discurso que provoca medo nos argentinos. Na sua opinião, é uma derrota do bolsonarismo? A derrota do Milei? E o que você achou da disputa na Argentina? Surpreendente? Então deixa o seu like se você curtiu essa derrota do Milei e dos bolsonaristas e se inscreva no canal. Essa derrota eu considero também como uma derrota dos bolsonaristas, porque eles pegaram o Milei e quase o colocaram como sendo o próprio Bolsonaro. Os bolsonaristas estão usando o Milei para dar uma demonstração de força e relevância de Bolsonaro, achando que Bolsonaro está interferindo na disputa da Argentina, mostrando que ele tem certos poderes políticos e influência internacional, algo que ele não tem. Mas é isso que estão tentando demonstrar para a população brasileira, principalmente para os bolsonaristas. Querem mostrar que o bolsonarismo é um movimento forte, apesar de Milei ser bem diferente de Bolsonaro. Mas coloca-se tudo no mesmo balaio, Bolsonaro, Milei, Donald Trump, apesar deles terem características diferentes, Milei está sendo considerado o Bolsonaro da Argentina. Até o próprio Eduardo Bolsonaro foi à Argentina para protagonizar ou prestigiar, melhor dizendo, a derrota do Milei no primeiro turno. Eduardo estava ali dando uma entrevista quando foi subitamente cortado quando começou a falar de armas. Cortaram ele, mandaram ele calar a boca, o que nós deveríamos fazer aqui também no Brasil para evitar as bobagens que o Eduardo Bananinha fala, protagonizando vexames internacionais, como foi esse vexame dos bolsonaristas com o Milei. Porque o resultado foi um resultado surpreendente. Nas primárias que nós tivemos há alguns meses na Argentina, o Sérgio Massa estava na terceira posição e o Milei estava liderando, com 30% dos votos. Mas Milei não cresceu e acabou ficando na segunda posição. Sérgio Massa, que é o candidato do peronismo, é o candidato da situação, é o candidato do governo, teve 36% dos votos. Milei teve 30% e Patrícia Bullrich teve 23%. Tudo isso resultados aproximados. Patrícia Bullrich era uma candidata conservadora, da direita, foi ministra do Maurício Macri, que era o antigo presidente argentino. Então eram dois candidatos de direita disputando contra um candidato de esquerda. O Massa estava na terceira posição e partiu para finalizar o primeiro turno na primeira posição. Mostra assim uma força do Augusto Macri, não, perdão. Mostra uma força do Sérgio Massa e principalmente do peronismo, que achavam que ele estava morto, destruído, mas não, ele não está, ainda está assim bastante forte, né? E havia toda essa expectativa que o Milei vencesse no primeiro turno, o que não aconteceu. Na verdade, quase que o peronismo vence no primeiro turno. Porque na Argentina você precisa ter, para ganhar no primeiro turno, 40% dos votos e uma distância de 10% do segundo colocado. E quase aconteceu isso. Porque o Massa ele teve 36% dos votos. Se ele tivesse ali 5% a mais, ele levaria, porque ele teria 40 mais os 10%. E ele quase conseguiu, porque com 7% dos votos, o Javier Schiaretti, que é peronista também, pegou essa porcentagemzinha que poderia dar a vitória para o Massa no primeiro turno. Claro que essa era a grande chance do peronismo, porque a equação para fazer 50% dos votos no segundo turno eu acho mais complicado contra um Milei. Então nós vamos ver, eu vejo que é um cenário ainda bastante apertado, porque o que nós temos que entender, pessoal, é o seguinte: o eleitor de Macri que votou em Bullrich vota em Milei? Não sabemos. Ah, mas é um candidato de ultraliberal, de direita? Os eleitores de Macri que votaram em Bullrich também são de direita? Mas não é tão simples. Não é tão simples. Pelo seguinte, o Milei, ele é um ultraliberal, ultra-radical. Para vocês terem uma ideia, fala-se aí que ele recebe mensagens espirituais do além do cachorro dele para tomar decisões. Não é brincadeira.
Tô falando sério. Estou falando sério. O cara toma decisões baseadas em mensagens psicografadas do cachorro. Ele fala de venda de órgãos, ele fala uns absurdos que colocam a Argentina numa iminência de caos. E foi exatamente isso que o Massa usou para ficar na frente do Milei. O caos, pessoal, não é algo apreciado pelo capitalismo financeiro. O capitalismo financeiro gosta de previsibilidade. Ah, mas o cenário da Argentina está muito ruim, tal, mas tem uma certa previsibilidade ali. O Milei, ele quer dolarizar a economia, ele quer fechar Banco Central. Como que isso tudo vai acabar acontecendo com o futuro da Argentina? Ninguém sabe. E é por isso que não é tão linear a troca de Buric, a transição de Buric para Milei. Além disso, o capital financeiro, ou o capitalismo financeiro, tem lá certas simpatias com o Massa, que é ministro do atual governante. Então nós temos que observar como vai acontecer essa transição. O outro problema do Milei é justamente que denota desse discurso ultraliberal é a grande dependência que a população argentina tem do Estado. A Argentina, pessoal, tá todo mundo pendurado no Estado. Até passagem aérea é subsidiada pelo Estado. Como que um cara ultraliberal que chega falando que vai acabar, reduzir gastos em saúde, reduzir programas sociais, reduzir a participação do Estado, enxugar o Estado, tem chance de vencer? Fica difícil. Ora, porque se você tem tantas pessoas dependentes do Estado e você enxuga o Estado, essas pessoas vão simplesmente cair. Então, por mais que o cenário esteja ruim, por mais que o atual candidato do governo possa dar continuidade a políticas públicas que não estão dando certo, estão colocando inflação, eu já sei como funciona. Agora, o cara vai me jogar num caos, eu sou dependente do Estado, ele quer retirar o Estado, como que vai ficar a minha situação aqui? Então há uma dificuldade do Milei, justamente dessa proposta ultraliberal, para uma população que é dependente do Estado. Ele agora vai precisar suavizar o discurso, ou serenizar o discurso, ele vai ter que adotar um discurso mais sereno, para poder atrair os votos da Buric. Ele vai conseguir fazer isso? Ele já está fazendo. Vai ser suficiente? Temos que ver. Antes mesmo da eleição, ele já estava adotando um discurso mais ameno. Se vai ser suficiente ou não, nós temos que ver. Ele vai adotar esse discurso. Por isso que eu vejo que o Milei ainda é um candidato fortíssimo. E talvez ele até leve, porque ele vai suavizar o discurso para atrair o pessoal que votou na Buric, os macristas. Essa é a chance dele. Tá? A chance do Massa é continuar falando que o Milei vai levar ao caos, que a melhor saída para a Argentina é uma aliança com o Brasil e com o Lula, o que o Milei não quer fazer. Então vai ser uma disputa de rejeições. A postura do Milei é algo que nós temos que observar agora. Vai ser interessante porque ele adotou uma postura no primeiro turno de muita energia, tentando trazer uma certa rebeldia para mostrar, não, já que nada deu certo, vamos lá, vamos fazer uma loucura mesmo. E ele foi nesse discurso parecendo um rockstar e ele acreditava que fosse vencer o primeiro turno. O Bolsonaro também acreditava, mesmo sabendo que não iria. Quando o Bolsonaro não vence no primeiro turno, ele fica completamente abalado. Como que isso vai ser revertido, essa derrota, essa segunda colocação vai ser revertida para o Milei? Ele já conseguiu os votos que ele precisava. Porque o jogo dele era vencer a Buric. Agora ele vai para o segundo turno, ele precisa trazer esses votos. Essa postura mais apática dele vai trazer esses votos, porque ele não vai perder suavizando o discurso, porque ele já conquistou 30%. Mas como que vai ser o entusiasmo dele? Vai ficar abalado? Não vai? Esse entusiasmo baixo dele vai ajudar a suavizar o discurso? Então é um cenário incerto, apertado, mas de qualquer forma os bolsonaristas tomaram uma primeira pancada. E poderão tomar outra daqui a 3 semanas, né, por volta ali do dia 15, quando nós tivermos o segundo turno na Argentina.